Pessoal, muito bom dia, 9 horas e 46 minutos. Como eu disse aí ontem, durante a programação, eu disse também hoje no início do programa aqui, vou estar conversando e ela também vai estar contando o testemunho, um testemunho tremendo. Ela já me passou um pouquinho aqui em off aqui, o testemunho dela, um testemunho tremendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, através desse testemunho, vai estar usando a vida da Gabriela Shell aqui para estar falando conosco. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a pastora Roseli, que está nos ouvindo ali no bairro Otávio Pécora, aqui em Campo Grande. Obrigado aí, pastora Roseli, pela audiência. E os demais ouvintes aí, ó, obrigado pela audiência de todos. Vamos primeiramente cumprimentando a Gabriela Shell, ela que está aqui nos estúdios. Bom dia, Gabriela. Bom dia! Olha, João, gratidão pelo convite. Gratidão por ter essa oportunidade de vir aqui e expandir um pouquinho da mensagem que está dentro de mim. Bom dia, galera, todos os ouvintes aí da Rádio Voz Amiga. Bora entrar um pouco de contato com a minha história. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Olha, a Gabriela Shell, ela tem o livro aqui, ó. O livro aqui que se intitula Ative a Força que Está Dentro de Você. Renasça das cinzas quantas vezes for necessário. Fala um pouquinho desse livro antes da gente entrar nesse testemunho. Fala um pouquinho, assim, sem detalhar muito, mas falando um pouquinho do livro. Sem entrar muito, mas só falando sobre a capa. Isso, sem entrar muito em detalhe, porque a gente vai detalhar daqui a pouco. Bom, em relação aqui, vou falar sobre o título, né? Ative a força que está dentro de você. Pra mim, é realmente a força total, a força que a gente precisa compreender que ela existe, é essa força que está dentro da gente. E essa força que está dentro da gente, nada mais, nada menos, é a nossa conexão com Deus. Pra mim... Pode falar. Pode continuar falando, Gabriela. Pra mim, não tem como a gente seguir a nossa vida aqui, nessa terra, se a gente não tiver conectado com Deus. Ter ativado essa força dentro da gente. Porque uma das coisas que eu mais compreendi nessa minha caminhada, ela é pequena ainda, galera. Ela é muito pequena, acredito que muito pequena. Tenho 27 anos ainda. Mas ela foi muito intensa nesses 27 anos. E por ela ter sido intensa, foi o que eu mais compreendi, que a gente precisa realmente compreender a andar com a força de Deus conosco, alinhada conosco. E não achar que é somente na nossa força aqui nesse mundo. Olha, eu não falei para os ouvintes aí desde ontem, hoje também, não entrei em detalhes a respeito do testemunho, né? Mas o testemunho, você falou em off aqui para mim, explicou, o testemunho tremendo mesmo que você tem para passar para os ouvintes. O que é esse testemunho? O que aconteceu realmente aí? Falo um pouquinho. E qual foi o ano que aconteceu esse testemunho para os nossos ouvintes irem entrando dentro desse assunto nosso aqui. Perfeito. Olha, quero saber que tem alguém de Amambai aqui, galera. Galera, eu sou de Amambai, interior aqui do nosso estado. Eu nasci lá. Só que com 17 anos, eu fui para Dourados fazer faculdade. Fui fazer faculdade de educação física. E aí, quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro ano da faculdade, quando era em 2013, eu sofri um acidente. Dia 7 de outubro de 2013, eu sofri um acidente onde foi um incêndio e eu queimei 60% do meu corpo. E com essa situação que eu queimei 60% do meu corpo, eu tive que vir para Santa Casa de Campo Grande, aqui para Campo Grande,
e fiquei internada durante 4 meses. E durante esses 4 meses que eu fiquei internada, eu cheguei a ir 3 vezes pro CTI. E daí até nessa questão, né, do livro, o que tem, né? Gabriela, o que tem dentro desse seu livro? Me diz aí. Simplesmente eu abro a minha vida, eu abro o meu coração, eu abro essa minha história para todos que entrarem em contato com esse meu livro. Eu conto com detalhes o que eu passei com essa vivência, né? Com essa vivência de fogo. Mas uma das coisas que eu gosto é de deixar bem claro, não só conto essa minha vivência com o fogo, mas eu exponho tudo que eu aprendi com essa vivência. E pra mim eu acho que isso que é o primordial, sabe? As vivências que a gente tem nessa vida, além de tudo, né? É aprender, é pra gente aprender, pra gente evoluir. Então dentro do meu livro tem muitos códigos, não te contei, João. Dentro do livro tem vários códigos. São 21 códigos que eu solto durante a leitura do livro, durante a história. Códigos que eu aprendi. Como assim códigos, Gabi? São códigos que eu falo assim, olha, aconteceu isso daqui na minha vida e eu pensei dessa forma, agi dessa forma e a resolução disso foi isso. Então isso é um código que, se caso você compreender o código e colocar em prática isso, às vezes o resultado vai ser parecido com o meu. Tá, mas vamos detalhar para o nosso ouvinte aí, ó, a respeito desse testemunho, né? Esse testemunho foi um incêndio. Como que foi? E como nesse início aí você já era cristã? Você não era? Você teve um encontro com Deus depois? Detalhe aí. Agora eu vou deixar para você. Detalhe aí pro nosso ouvinte aí, porque talvez eu entrando, fazendo pergunta para você. Lógico, se eu tiver pergunta no meio desse testemunho, eu vou parando e vou perguntando para você, ou no final eu pergunto caso tiver, ou caso o ouvinte tiver alguma pergunta também, a gente no final passa para você. Mas detalhe aí para o nosso ouvinte como foi essa experiência que você teve com Deus aí, até para fortalecer a fé do nosso ouvinte. Talvez o nosso ouvinte aí está ligado aqui na nossa programação, mas talvez está desesperançoso, talvez perdeu a fé por algum motivo, mas com esse testemunho eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar tocando na vida do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, para encorajá-lo, para trazer novamente à existência aquilo que talvez ele possa ter pensado que estava perdido. Perfeito. E realmente, João, eu quero deixar bem aberto. Qualquer pergunta que vier na tua cabeça, galera que tá aí escutando, só envia que eu vou responder. Até aqui a galera que tá na minha live aqui do Instagram, pode mandar pergunta que eu vou responder. João, pode mandar que eu amo responder. Bom, como que foi, né, o acidente? Eu tinha 18 anos, eu saí da faculdade, era de meio-dia, né? O acidente foi de meio-dia. Eu saí 11 horas da faculdade, fui pra casa do meu ex-namorado, e daí, o namorado na época, né? E aí eu cheguei lá, a gente lavou a moto, tava lavando a moto, lavou a moto, e aí terminou de lavar a moto, o meu ex foi tentar ligar a moto e não conseguiu ligar a moto. E aí veio na cabeça dele o seguinte, cara, se eu não conseguir ligar a moto, será que tem água na gasolina? E aí eu peguei e falei assim, cara, sei lá, deve ter. Aí ele falou assim, então eu vou ver se é isso mesmo, se tem água na gasolina. Aí eu falei, tá bom. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a gasolina, vou jogar pro balde, do balde eu vou jogar no chão. E aí eu vou pegar um isqueiro. E se eu pegar esse isqueiro e bater na gasolina e pegar fogo, quer dizer que não tem água. Se eu bater o isqueiro e não pegar fogo, quer dizer que tem água. Galera, vocês escutando aqui agora, eu imagino que vocês devem falar assim, meu Deus, é óbvio que vai dar problema, né? Só que lá naquela hora, naquele momento, não veio em momento algum que iria dar problema. Só veio na minha cabeça assim, beleza, tá certinho. E aí eu falei isso, então fechou, beleza. Aí ele pegou, entrou dentro da casa, pegou o isqueiro.
Quando ele chegou, e eu fiquei esperando na frente da gasolina eu fiquei esperando pra fazer o experimento, né? E aí, ele chegou pra bater o isqueiro na gasolina. Oi? Eu recebi aqui um chamado do João pra eu ficar perto do microfone. E aí, quando ele foi bater o isqueiro na gasolina, passou uma cena no meu olho. Milésimos, né, de segundos antes. Passou a cena de muito fogo no meu olho. E aí eu gritei. Eu falei assim, não! Só que quando eu gritei, ele já tinha batido o isqueiro. Então já tinha pegado fogo. E o que aconteceu? O fogo não ficou só ali na gasolina. O fogo foi para todo o local que a gente estava. A gente estava numa varanda. Tinha máquina de lavar, tinha guarda-roupa, tinha moto, tinha todas essas coisas. E quando ele bateu o isqueiro, automaticamente pegou fogo em todo o local. Gente, de coração, o fogo ele é surreal de rápido. Foi questão de segundos que tava pegando fogo em todo o local. E aí, ele correu, quando começou a pegar fogo, ele correu para trás da casa e foi se apagar. Já eu só fiz bobeira. Eu realmente só aumentei o fogo no meu corpo. Como que eu aumentei o fogo no meu corpo? Começou a pegar fogo na minha perna, eu tava de short, começou a pegar fogo na minha perna. Veio na minha cabeça assim, se apaga pra não morrer carbonizada. E aí eu comecei a bater com a minha mão na minha perna. Só que galera, o que alimenta o fogo é o oxigênio. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava só colocando mais oxigênio no problema, na situação. Então, em vez de eu apagar, eu estava só aumentando o fogo no meu corpo. E além de eu aumentar o fogo, como eu estava jogando a minha mão lá, começou a subir o fogo que estava só na minha perna, pelos meus braços. Subi pelos meus braços e aí começou a chegar perto do meu pescoço. E aí veio na minha cabeça dessa maneira, assim, ó. Entra pra dentro da casa. E a única porta da casa era onde estava pegando fogo. Eu peguei, entrei pra dentro da casa, andando, me agachei, peguei a minha mão e continuei batendo na minha perna. Então, tipo, só aumentei o fogo. E aí, com a questão do meu grito, né, que eu gritei, não! A minha sogra foi ver o que estava acontecendo. E aí, ela se deparou comigo na sala, pegando fogo. Graças a Deus, foi ela que apagou o meu fogo. Ela pegou um cobertor e jogou em cima de mim. E daí, quando ela apagou o fogo, é uma das coisas, sabe, que é o que eu gosto de focar. E é o primeiro código do meu livro. Que, assim, sabe, eu recebi muitas perguntas. Gabriela, você teve problema com a aceitação das suas cicatrizes? Você teve algum problema com a aceitação do seu acidente? Da mudança drástica que aconteceu na tua vida, né? Porque realmente aconteceu uma mudança muito drástica. Depois que eu fiquei internado os 4 meses, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada do que eu fazia. Eu tive que reiniciar, voltar a fazer tudo, voltar a aprender a andar, voltar a fazer tudo. Tá. E aí, eu parando pra refletir qual foi o momento que eu aceitei as minhas cicatrizes, eu sei qual foi. Foi exatamente quando apagou o fogo do meu corpo. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente olhei pro teto e agradeci a Deus. Eu falei assim, gratidão, meu Deus, por me deixar viva. Porque ali pra mim, Deus tinha acabado de tirar algo que eu poderia ter perdido. Eu poderia ter morrido ali. Só que ele me deixou viva. Então, naquele momento, eu só sabia agradecer. Eu não conseguia reclamar, eu não conseguia ver negatividade ali. Eu só conseguia ver positividade, que Deus tinha me deixado viva. E aí que eu falo, que é o primeiro código do meu livro, que é o poder da gratidão. Que através daquele momento, que foi um momento crucial, né? Que eu poderia ter pensado qualquer negatividade, eu só agradeci. Então eu tenho certeza que tudo isso que eu vivi depois, né? Todas essas bênçãos que eu recebi, foi exatamente por essa primeira situação, essa primeira atitude minha, que foi agradecer nesse momento.
E aí, tem várias coisas que aconteceram. Agora eu quero saber, perguntas. Olha, então, a minha esposa fala que eu sou muito detalhista, né? Eu sou muito detalhista, mas é bom pro nosso ouvinte, o nosso ouvinte saber aí a respeito desse, até para fortalecer a fé, né? Como eu disse no quando eu passei para você contar o testemunho, Sim. eu passei, muitas pessoas talvez está desesperançosa, está triste, acha que não tem mais jeito para ela, para a situação que ela está passando. E essa situação que você passou da morte para a vida, né? 60% do corpo queimado. O que a ciência diz a respeito disso? 60% do corpo queimado. Eu estou vendo aqui uma foto sua aqui, bem no início do livro aqui. Ela tá mostrando aí pro pessoal depois você vai acompanhar pelo YouTube. Tudo enfaixado. Como que é? Porque daí tem, não sei se o curativo tem que ficar só assim. Como que é? Como que é a sua cabeça? Como que a sua cabeça ficou? Você, nessa aceitação que você disse, você teve essa aceitação, mas daí o Espírito Santo já foi trabalhando nessa aceitação em você, porque não é fácil, né? Não é fácil, é uma situação difícil. Você, talvez, se você não tiver aquela espiritualidade com Deus, se você não tiver aquela força com Deus, se você não se apegar no espiritual, se você não se apegar com Deus, é difícil, né, Gabriela? É difícil porque, como você disse, né, você poderia ter pensado que não teria mais jeito, porque aparentemente você tinha perdido tudo, né? Sim. O seu corpo estava com 60% de queimaduras, queimaduras que com certeza deve doer muito, né? Surreal de doer. Deve doer muito. E quanto tempo que ficou, Gabriela, vamos colocar, para cicatrizar? Você teve que ficar com essas ataduras aí por muito tempo? E, e, e daí, depois de quanto tempo que você teve que ficar ainda com essas ataduras e para depois se, se, é, se- tirar as ataduras e agora, graças a Deus, é, tá bem, né? Quanto tempo que ficou? Então, sabe o que eu lembrei, João? Você fez uma pergunta e eu não respondi a primeira. Da questão, como que era a minha espiritualidade antes, né? Se eu era cristã. E galera, sim, eu desde criança, não sei, deve 10 anos, não sei, algo por aí. Eu fui coroinha, eu fui catequista, eu sempre acreditei em Deus, sempre via Deus como referência, Jesus Cristo como referência. Então, pra mim, o que eu acredito que foi primordial, total primordial, dessa minha recuperação, que eu até contei aqui pro João antes, de conhecer quem é Deus. E o nosso Deus, que diz lá na Bíblia, o nosso Deus é um Deus de propósito. Então, quando eu sofri esse acidente, sabe qual que era a frase que eu levava comigo desde o primeiro momento? Eu comigo e com Deus, né? Tem um propósito. Tudo isso que eu tô passando tem um propósito. E aí, durante 7 anos, eu respondi, sabe o que, galera? Tem um propósito, só não sei qual é o propósito, mas um dia eu vou entender esse propósito. E aí, agora voltando sobre o que você perguntou, João, se quanto tempo eu fiquei com essa atadura, né, com essas coisas, eu fiquei em torno de 4 meses eu fiquei hospitalizada. Dia 7 de outubro aconteceu o acidente e dia 7 de fevereiro eu saí do hospital. Nas minhas pernas foram mais de 4 meses com atadura. Porque eu saí do hospital, não era porque eu tava 100% boa. Sabe por que eu saí? Eles falaram assim pra minha mãe: se a senhora alugar uma casa aqui perto da Santa Casa, a gente tira ela. Porque se ela ficar mais tempo aqui, ela pode pegar bactéria e ela pode não sobreviver. Então, que assim, é isso que é a grande situação, né? 60% do corpo queimado é 60% do corpo aberto
exposto a pegar bactéria. E a gente sabe que dentro do hospital a gente pega bactéria, né? Tem uma probabilidade muito grande de pegar bactéria. E depois de pegar bactéria, não sobreviver. E aí, nessa minha situação, eu fui 3 vezes pro CTI. Sabe o que aconteceu? Me deu água no pulmão. Eu peguei água no pulmão. E, além de água no pulmão, eu peguei bactéria. Mas eu consegui sobreviver. E aí, nesse tempo, eu saí do hospital e estava enfaixada. João, se eu te falar que foram mais de 4 anos com partes da minha perna aberta, exposta. Mas é isso. O que você quer perguntar mais? Você disse no relato aí, no testemunho, como que aconteceu, né? Que você relatou aí pro nosso ouvinte que o seu namorado estava lavando a moto, daí não estava conseguindo pegar, ele achou que poderia ter água na gasolina. Mas essa não é a verdade que você alimentou por muitos anos, né? Qual que era a verdade que você alimentava e por que você alimentava outra verdade, não essa verdade real mesmo que aconteceu? E por que você mudou, trouxe realmente a verdade verdadeira que aconteceu? O que mudou na sua mente? O que mudou? O que fez você realmente trazer a verdade para as pessoas? O que fez você a repensar a sua vida, ver que a mentira que você estava levando para as pessoas não estava levando você e também as pessoas a nada. Tava só te deixando, vamos colocar, te deixando mais para baixo, né? Porque a mentira, ela vamos dizer, a gente pode até achar que tá indo bem por causa, tá contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, só que a mentira a gente sabe quem que é o pai dela, né? Sim. Então, como que foi esse processo? Conta aí pro nosso ouvinte também. Perfeito. Sabe, uma das coisas que eu aprendi estudando a Bíblia, que é realmente assim, como eu disse, né? Eu tinha muita clareza nessa frase. Tem um propósito de eu estar vivendo isso. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Só que aí entra uma situação. Outra frase. Para você viver o propósito que Deus tem na tua vida, você, no mínimo, tem que viver os princípios dele. E se caso você não vive os princípios dele, como que você vai viver o propósito que ele tem para você? Perfeito. Aí, o que acontece, galera? Durante 7 anos, agora, hoje, faz 9 anos do meu acidente. Mas durante 7 anos do meu acidente, eu menti sobre o meu acidente. Eu criei uma mentira e alimentei ela durante 7 anos. E alimentei essa mentira para todas as pessoas que passavam na minha vida durante esses 7 anos. Todas as pessoas que perguntavam, para os meus pais, para os meus tios, para os bombeiros, para os médicos, para todos. Qual era a situação, né? Eu falava assim, olha, o que aconteceu, na verdade? Quando os bombeiros chegaram me pegar, né? Aconteceu o acidente, os bombeiros chegaram, pegaram a gente, colocou dentro da ambulância. E aí, na hora que eles colocaram a gente dentro da ambulância, eu e meu ex-namorado, eles olharam pra mim e falaram assim, como foi o acidente? Naquela hora, só veio na minha cabeça assim, mente. Só você entende como foi agora o acidente. E as outras pessoas não vão conseguir entender como foi. E aí eu olhei pro bombeiro e falei assim, olha, eu nem perguntei pro meu ex se eu poderia mentir. Eu só olhei pra ele e falei assim, olha, apareceu uma faísca de fogo no chão, pegou na moto e a moto explodiu. Fim. Aí o bombeiro, mas isso não tem como. Eu falava assim, tem, aconteceu. E aí, desde então, todas as pessoas que perguntavam pra mim, eu falava exatamente isso. Apareceu uma faísca de fogo no chão, pegou na moto e a moto explodiu. Fim. Só que aí, galeres, lembra do propósito? Lembra, né? Então, quando tava na pandemia, que a gente viveu, né? A pandemia, começou a queimar dentro do meu coração. Exatamente assim. Começa a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia. A me aprofundar
na palavra de Deus, me aprofundar em conhecer quem realmente Ele é. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler inteligência emocional e eu comecei a ter as respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E qual era a pergunta que eu tinha maior, né, dentro de mim? Era: esse acidente que eu vivi tem um propósito, mas eu não sei qual propósito é. Perfeito, eu cheguei a compreender qual era o propósito. Eu recebi a resposta. A resposta minha que eu tive foi: isso que você viveu, a maneira que você agiu, você pode contar para as pessoas e pode ajudar essas pessoas. Tem até uma frase que fala, né? A sua dor pode ser cura na vida das outras pessoas. E aí, quando eu entendi isso, que tudo que eu tinha vivido eu poderia ajudar as pessoas, eu olhei para Deus e falei assim: beleza, eu entendi. Então, eis-me aqui. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Só que aí, galera, eu recebi, né? Eu senti Deus falando comigo, falando assim: tá bom, você agora entendeu qual é o propósito? Então agora não faz sentido você viver o propósito em cima de uma mentira. Não tem como você ajudar as pessoas em cima de uma mentira. Você tem que começar a contar a verdade. E aí que foi um baque. Eu peguei e falei assim: caraca, 7 anos contando a mentira, vou ter que começar a contar a verdade. Pra quem que eu vou contar a verdade? Não tem como eu sair ligando pra todo mundo que passou durante esses 7 anos na minha vida e contar a verdade. E aí veio na minha cabeça de eu contar a verdade só para a minha mãe e para o meu pai. E depois as outras pessoas iriam entrar em contato com a verdade através dos meus testemunhos. E aí eu liguei para minha mãe, contei para minha mãe. Óbvio, né, galera? Minha mãe ficou muito triste, irritada, nervosa. E eu, graças a Deus, Deus tinha me preparado para aquele momento. Eu soube acalmar ela, reverter a situação. Eu lembro que eu falei exatamente essa frase para ela. Falei assim: mãe, eu gostaria que a senhora não olhasse do seu olhar. Eu gostaria que a senhora olhasse do olhar de Deus para a situação. Pronto, quando eu falei isso, ela se acalmou e ela ficou em paz, né, com a situação. E aí, galera, a partir desse momento que eu tomei essa decisão de viver, como até o João disse, né, um princípio, né, que é falar a verdade, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Inúmeras coisas começaram a acontecer na minha vida, portas se abrindo e de eu contar esse meu testemunho. Outra coisa que eu aprendi também, sabe? Da gente enfrentar os medos que a gente tem. Porque às vezes esse medo que a gente tem é simplesmente uma parte do nosso propósito. Você sabia que o que eu mais tinha medo era de falar em público? Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de estar aqui, ó, igual esse momento que eu tô aqui falando com vocês, eu tinha medo. Só que aí tem até uma passagem que fala, João, que diz assim: o amor lança fora todo medo. Então, essa é uma das frases que eu carrego comigo, que a gente amando Deus, a gente compreendendo a força dele, ele lança fora todo medo de dentro da gente. Então, hoje eu compreendo que o meu propósito é contar tudo isso que eu vivi, falar para o máximo de pessoas possíveis, para as pessoas compreenderem a força de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, e da gente nunca realmente perder a esperança, que sempre, sempre, sempre ele tem o melhor pra gente. É verdade. 10 horas e 15 minutos, estou conversando, você que chegou agora na audiência, na sintonia aqui, com a Gabriela Shell, ela que está contando um testemunho tremendo. Depois, você que chegou agora e não pegou desde o início, você pode acompanhar ali pelo canal da Rádio Voz Amiga no YouTube, acompanhar na íntegra esse testemunho tremendo. Ela que tem um livro também, o livro é Ative a Força que está dentro de você, com Gabriela Shell contando o testemunho. Ela que teve 60% do corpo queimado aí, ó, um testemunho tremendo. Você falou sobre verdade, sobre mentira, e falando sobre verdade, Jesus, Deus é o Senhor da verdade.
Muitas das vezes nós tentamos nos esconder na mentira, achando que nós estamos escondendo ou do pastor, ou do amigo, ou da mãe, ou de quem quer que seja, mas de Deus e de Jesus nós não escondemos nada. Tem alguns versículos bíblicos que embasam isso que eu estou falando aqui, ó. Aqui, João 8,32, que é um dos mais conhecidos aqui, ficou conhecido pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem outro aqui também, João 17,17, santifica-os na tua verdade e a tua palavra é a verdade. Tem outro aqui também, João 8,32, e disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Alguns versículos aqui, tem vários versículos aqui que pode nos trazer a verdade, nos trazer essa clareza sobre a verdade, sobre andar na verdade, né? Muitas das vezes nós, talvez até por falta de conhecimento, nós talvez até não achamos que isso é tem pessoas até que falam, até vamos colocar até um jargão popular que fala, não, é só uma mentirinha não tem nada a ver, mas o Senhor da mentira não é Deus. O Senhor da mentira, nós sabemos quem que é o Senhor da mentira. E o Deus da verdade, Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus da verdade, o Deus de toda a verdade. A mentira pode prevalecer por algum tempo, né? Como prevaleceu na vida aí da Gabriela, mas quem prevalece é a verdade. E o que mudou depois desse acidente? Depois, eu não falo nem depois do acidente, né? Eu falo depois que você descobriu essa força da verdade, né? Depois que você descobriu, porque, lógico, você com o acidente, você teve um encontro com Deus, mas você ainda ficava titubeando, né? Você ainda estava titubeando. E depois desse encontro com a verdade, que é um encontro com o verdadeiro Deus, com Jesus, com o Senhor dos céus e da terra, o que mudou agora? O que mudou? O que você pode falar para o nosso ouvinte? Talvez o nosso ouvinte está passando por uma situação talvez semelhante, mas talvez não nessa situação de que você passou, mas talvez em outra situação. O que mudou que você pode relatar aí para o nosso ouvinte? Realmente mudou tudo. Mudou o jogo todo, galera. Por que mudou o jogo todo? É realmente aqui. O ativar a força que está dentro da gente. Porque mudou que aí não tá mais sendo na minha força. Agora, hoje, eu não vivo mais na minha força. Eu vivo na força de Deus. E a força de Deus, ela é a sobrenatural. Que você fala assim, cara, isso daqui não vai dar certo. Mas se Deus tá no jogo, dá certo. Foi assim, que até agora eu acho que eu vou jogar de como eu escrevi meu livro, pode ser? Pra vocês compreenderem o que mudou na minha vida. A partir do momento que eu comecei a contar a verdade, tudo começou a se abrir pra eu contar o meu testemunho. Eu realmente compreendi que Deus, ele estava alinhado comigo, ele não era meu inimigo. Porque tem muita gente que acha que Deus é inimigo, né? Lá no fundo do coração fala, não, Deus só deve estar me castigando. Deus só deve estar... Não, cara, Deus, ele tá te direcionando. Uma das coisas que eu aprendi também, sabe? Deus, ele fala com a gente, só que a gente é desobediente. Só entrando nisso que você tá falando, o livro foi agora há pouco que você escreveu, Foi. então? Ano passado, final do ano passado. Então, é porque na verdade seria até contraditório com a verdade bíblica você dizer uma coisa e viver outra, né? Total. Você contar um testemunho e viver a mentira. Sim.
Então, e isso que a gente tem que lembrar e tem que vivenciar, né? Muitas das vezes nós contamos, falamos, pregamos uma coisa, mas nós vivemos outra. Compreender, né? Exatamente isso. Que é real isso que você disse, que tipo assim, quando a gente, que é uma das coisas que eu aprendi, sabe o quê? O conhecimento é só quando você entrou em contato com o conhecimento. A sabedoria é quando você entrou em contato com o conhecimento e você conseguiu colocar ela em prática. Então, o quanto a gente precisa ter sabedoria de conseguir entrar em contato com o conhecimento e ir para a prática disso. Mas tenho que falar para vocês, é desconfortante ir para a prática, mas aí que entra o jogo. Nós cristãos acreditamos que existe vida eterna. Então não é sobre a vida aqui na Terra, é sobre a vida eterna que a gente vai estar lá, do lado de Jesus Cristo. Então se aqui você pode parecer que está vivendo algo desconfortante, mas você está pensando lá no futuro, lá na vida eterna. E aí, agora falando, né, sobre o livro, quando eu compreendi essa verdade, Deus começou a me dar visão e direção. E aí eu tive uma visão de estar num local, lá em São Paulo. Só que na época, lembra que eu comecei a ler a Bíblia, era dentro da pandemia. Meu marido estava desempregado. E aí, eu tive essa visão, mas eu não tinha o dinheiro para ir lá. E aí, uma das coisas que eu aprendi é que quando Deus te dá uma visão, Ele quer te dar aquilo. Só que você precisa acreditar realmente naquilo. E aí eu entrei em contato com a minha mãe. Falei assim, mãe, né? Minha mãe estava me ajudando na época, meu marido não estava recebendo. Eu que estava pagando e a minha mãe me ajudando. Aí eu falei assim, cara, se eu não tenho dinheiro, quem que vai me ajudar? Minha mãe, óbvio, né? Oi, mãe, tudo bem? Olha, eu tive uma visão que eu estaria em tal local, só que o ingresso para eu estar nesse local é R$1.000. A senhora paga para mim para eu ir? Aí ela falou assim, não. E aí, uma das coisas que eu aprendi, que é o que eu falei pra vocês, que a fé... Olha só o que eu aprendi. A fé é acreditar sem duvidar. Mesmo que pareça impossível, você precisa continuar acreditando. Você não pode ter nem 1% de dúvida. E na minha cabeça eu não tinha dúvida que eu estaria naquele local. Eu tinha muita certeza, mesmo que tudo parecia que eu não poderia estar. Aí quando a minha mãe disse isso, eu falei assim, mãe, tudo bem. Se não é a senhora que vai pagar, vai ser outra pessoa que vai pagar. Só agora, de verdade, eu não sei quem vai pagar. Mas beleza. Quando eu desliguei, isso era à noite, quando eu desliguei a ligação, no outro dia de manhã, uma menina que eu conhecia na rede social, a Brenda, vou até citar o nome dela aqui, a Brenda, ela entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem e falou assim, Gabi, Deus falou comigo que é pra eu pagar pra você ir nesse local e que é pra eu te levar. Cara, quando eu recebi essa mensagem, eu falei, Deus, o Senhor é realmente sobrenatural. E aí, galera, eu fui, sei que eu fui nesse local, e aí que tá a grande questão. Foi lá que o meu livro começou a sair. Eu fui nesse local, comecei a entrar em contato com pessoas novas, e essas pessoas entraram em contato com a minha história e falaram assim, Gabriela, você tem que escrever um livro. E até então eu não acreditava que eu poderia escrever um livro ou que a minha história poderia ajudar pessoas. E aí, olha só, vou até contar uma parte que tá no livro aqui, hein? Vocês já vão saber o que aconteceu. Eu entrei em contato com uma mulher e a mulher falou desse jeito, Gabriela, você tem que escrever seu livro. Chega lá na sua cidade e começa a escrever seu livro. Sabe o que eu disse pra ela? Eu falei desse jeito. Olha, eu acho legal de escrever o livro, tudo bem, mas tem um porém. Durante 7 anos eu contei a mentira do meu acidente. E eu não pedi pro meu ex pra contar a mentira do meu acidente. E agora que eu comecei a contar a verdade, eu sinto no meu coração que se for pra eu escrever um livro, no mínimo, eu tenho que ter coragem de chegar até ele pessoalmente e falar, olha, tudo bem pra você de eu começar a contar a verdade? Porque eu sabia que isso iria expandir, né? Não iria ficar mais só pra mim. E aí eu lembro que a mulher falou assim, Gabi, tá tudo bem, Deus já te perdoou, Ele nos perdoa.
e falou algumas outras coisas. Só que no meu coração tava fechado. Falei assim, cara, não, eu só vou escrever o livro se eu dar de cara com ele, se eu conversar com ele. E aí, o que aconteceu, galera? Eu saí de lá, era em São Paulo, né? Saí de lá, cheguei aqui em Campo Grande, segunda de manhã. Na segunda de manhã, eu recebi 2 mensagens de pessoas distintas, dizendo pra eu ir num local, me chamando pra eu ir num local, numa formatura. Oi, Gabi, tudo bem? Eu gostaria... vamos na formatura? Uma pessoa me mandou, o meu marido vai se formar. E a outra pessoa me mandou, Gabi, eu vou me formar e eu quero muito que você esteja lá. E aí eu falei assim, Deus, por que o Senhor quer que eu esteja lá? Eu acho que tem alguma coisa lá, acho que o Senhor tá querendo me direcionar pra lá. E aí o que aconteceu? Eu peguei e eu lembro que eu falei pro meu marido, que hoje eu sou casada há 5 anos. Nem contei isso, hein, João? Sou casada há 5 anos, tenho um filho de 4 anos, que se chama Miguel. E aí, nessa situação, eu falei assim pro meu marido, amor, não sei, cara, mas eu tô sentindo que Deus quer que eu esteja nesse local, amanhã. Era na quarta-feira. 2 dias depois, mais ou menos. 2 dias depois que eu cheguei de São Paulo. Eu falei assim, eu tô sentindo. Daí o meu marido falou dessa maneira, Gabi, Gabi não, amor, fica tranquila, é pra você desfrutar, vai lá desfrutar nessa formatura, tudo mais. Falei, cara, pode ser. E daí eu falei assim, eu vou levar o Miguel, meu filho, beleza. Eu lembro que eu entrei dentro do carro e falei o seguinte, assim, Deus, eu tô indo pra esse local, mas eu sinto que é o Senhor me direcionando pra esse local. Então eu quero viver o que o Senhor tem pra eu viver lá. Porque, tipo, pra mim, não fazia sentido eu ir lá, entende? E aí o que aconteceu? Eu chegando naquele local, eu tava com a minha amiga que me chamou, ela falou assim pra mim, no final da formatura, ela falou assim pra mim, Gabi, você viu quem que está aí? Aí eu falei assim, não. E ainda brinquei com ela, eu falei assim, seu ex? Porque ela tinha um ex naquele local. Aí ela falou assim, não, o seu ex. E eu, hã? Aí com essa situação veio uma clareza forte na minha cabeça. Você não disse que você escreveria o livro só se você conversasse com ele? Então, ele tá aí. E aí veio na minha cabeça o seguinte, então eu vou entrar em contato com ele e vou conversar com ele. Aí ele pegou e... Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou conversar com ele. Ela falou, sério? Gente, fazia no mínimo 5 anos que eu não via meu ex, que eu não conversava com ele. E aí eu peguei, fui até ele e falei assim, olha, gostaria de conversar com você. Aí ele disse o seguinte, sério? Eu também gostaria de conversar com você. Só não fui até você porque a gente não terminou de uma forma legal. E aí, eu falei pra ele, então, vamos conversar? Aí ele falou sim. Daí ele pegou e falou assim, eu quero falar 2 coisas pra você. Aí eu falei, pode falar. Ele falou assim, eu quero te pedir perdão pela situação. Só que ele já tinha me pedido perdão. E eu falei assim, tá tudo bem, eu já tinha te perdoado. Você já tá perdoado. E aí, a segunda situação foi que ele perguntou assim, mas como você tá com tudo isso? O que você tá? Você tá, tipo, sentindo dor? Como que você tá? Eu falei, cara, eu tô muito bem, graças a Deus. E eu sinto que eu tô começando a compreender o propósito de tudo. Aí ele disse, que bom que você tá compreendendo. Eu falei, beleza. Aí eu falei assim, agora eu tenho que te falar uma coisa. Ele falou, pode falar. Eu falei assim, eu comecei a contar a verdade do acidente. Tudo bem pra você? Eu perguntei pra ele. E aí ele falou assim, tudo bem. Gente, de coração, quando ele falou tudo bem, parece que caiu um peso de cima de mim. Sabe, um peso caiu na terra. E daí eu fiquei em paz. Que ele falou que tudo bem de eu contar a verdade. E aí, beleza, eu finalizei lá a conversa, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebi 2 mensagens. Ó, 2, de novo, 2. 2 mensagens, onde 2 pessoas falaram assim, Gabriela, da onde eu conheci essas pessoas lá em São Paulo, naquele evento que eu falei que eu fui.
As duas pessoas falaram assim, Gabriela, esse é o número de uma mulher que transcreve livro. Aí eu falei, beleza. Aí eu já tava começando a detectar as coisas que Deus fazia. Eu falei assim, cara, foram duas pessoas que me chamaram pra ir no local lá da formatura, onde eu encontrei meu ex. Que eu disse que eu só iria escrever o livro se eu encontrasse ele. E eu já encontrei. E aí veio na minha cabeça. Agora, duas pessoas me falando pra eu conversar com essa mulher que transcreve livro. Eu falei, acho que Deus tá me direcionando. Aí eu falei, cara, vou mandar mensagem. Só que daí veio na minha cabeça assim, ó. Mas eu não tenho dinheiro pra pagar pra mulher transcrever meu livro. Como que eu vou... Pra que eu vou perguntar? Aí veio na minha cabeça dessa forma. Pergunta. Pra perguntar você não paga. E aí eu perguntei pras duas pessoas, oi, qual é o valor pra transcrever o livro? Eu tô querendo transcrever o livro. Aí, uma das pessoas começou a me responder muito mais rápido. Muito mais rápido. E daí eu comecei, então, só a falar com essa pessoa. Aí ela falou assim, olha, sabe qual que era o valor? João, sabe qual que era o valor pra transcrever o livro? R$3.999. Pra uma pessoa que não tinha dinheiro. Sabe o que eu falei? Falei, nossa, moça, interessante. Nossa, interessante. Só que daí eu deixei bem claro. Olha só, sobre a questão de falar a verdade, né? Eu deixei bem claro, eu falei, moça, o meu coração, ele tá queimando pra escrever o livro, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela era cristã e ela me respondeu o seguinte. É surreal porque isso é uma das frases que eu levo comigo. Ela falou assim, coloca o pé que Deus coloca o chão. Ela disse assim, quanto você tem pra me fazer a transferência agora do dinheiro? Gente, começa a dar risada. Sabe quanto que eu tinha? Eu falei assim, R$50. Aí ela falou assim, me faz a transferência agora. E quando você terminar de escrever o livro, você vai ter o dinheiro todo na tua mão. Aí eu falei, caraca. Sabe o que veio na minha cabeça? Se ela, que tá pra receber, falou pra fazer isso, quem sou eu pra não fazer? Falei, então tá. Fiz a transferência pra ela. E daí, o combinado com ela seria o seguinte, fazer em 3 meses o livro. Então, em 3 meses eu teria o dinheiro. Perfeito. Coloquei o pé, fiz a transferência pra ela e comecei a fazer meu livro. Como que eu fiz o meu livro, galera? Ela iria transcrever, eu fiz em áudio. Eu criei um grupo no WhatsApp, coloquei a minha mãe, tirei a minha mãe, e fiquei só eu. Comecei a mandar todos os áudios sobre o meu livro, sobre a minha história. E aí, o combinado era em 3 meses. O que aconteceu? Sabe em quanto tempo eu fiz? 24 horas. Dentro de 24 horas eu terminei meu livro. E aí, eu mandei mensagem pra ela. Aí, quando eu terminei o meu livro, eu recebi uma mensagem lá do grupo de São Paulo que eu fui, dizendo assim, olha, eu tinha me inscrito num negócio de lançar livro. Falava assim, você passou na primeira seleção aqui de lançar o livro, agora nós queremos o seu livro pronto. Você consegue enviar pra gente em PDF? Eu falei, moça, assim, eu não tenho o livro ainda. Eu acabei de terminar ele em áudio. Então ainda precisa transcrever. Aí a mulher mandou desse jeito. Você quer estar no lançamento? Eu falei, quero. Então você tem que entregar em torno de 24 horas. Eu falei, meu Deus. Aí sabe o que eu fiz? Mandei mensagem pra mulher. Já tinha finalizado. Eu fiz em 24 horas. Aí eu mandei pra moça. Moça, tá aqui o livro. Eu fiz em 24 horas. E eu acabei de passar numa seleção. E pra eu lançar esse livro... E o pessoal é, tipo, de um patamar muito alto, tal, né? Desse lançamento. Então ia ser muito bom pra mim. Falei assim, e olha, eu acabei de passar na seleção pra lançar esse livro lá em São Paulo. Só que eu preciso do livro em 24 horas. Aí ela me mandou uma mensagem dizendo assim, você é perfeccionista? Aí na minha cabeça, se eu responder que eu sou, o que ela vai falar? Não vou fazer em 24 horas pra você. Aí eu falei assim, moça, não sou. Aí sabe o que ela disse? Então eu vou fazer com você. Eu vou chamar toda a minha galera pra gente passar a noite transcrevendo o seu livro. E galera, ela me entregou em 24 horas. Algo que a gente tinha combinado pra fazer em 3 meses. Quando eu mandei pra ela transcrever, minha mãe me ligou de vídeo. E daí ficou pra conversar comigo. E daí ela pegou e falou o seguinte. A minha mãe ficou me esperando assim, né? Parecia que ela queria falar alguma coisa comigo. E daí ela falou o seguinte. Eu falei o seguinte. Deus falou, né, na minha cabeça.
que é uma das coisas que eu aprendi, sabe, galera? Deus, ele fala aqui na nossa mente. A gente só precisa escutar ele, obedecer ele. E aí vinha na minha cabeça assim, que era pra eu contar pra minha mãe que eu tava escrevendo o livro. Só que umas semanas antes, ela tinha falado que ela não ia me ajudar. Vocês lembram? Que eu falei assim, mãe, você me ajuda? Você paga o ingresso lá de R$1.000? E ela falou que não. Então, na minha cabeça vinha bem claro assim, eu não vou pedir pra ela. Eu não vou contar pra ela que eu tô escrevendo o livro, porque ela vai me falar não de novo. E daí, eu falei assim, não vou contar pra ela. Aí só veio uma fala muito clara na minha cabeça, fala pra sua mãe. E aí, eu lembro que eu respirei e falei assim, mãe, eu tô escrevendo um livro. Aí ela falou assim, como assim, Gabriela? Eu falei assim, olha, não sei, só sei que e que na verdade eu acabei de finalizar ele. Ela, como assim você acabou de finalizar ele? Mãe, eu fechei com uma mulher pra transcrever meu livro, eu combinei com ela que eu iria fazer em 3 meses e na verdade eu fiz em 24 horas, acabei de finalizar. Ela falou, como assim? Falei, olha, e eu combinei com ela que eu não tinha dinheiro, eu só tinha R$50, transferi pra ela e ela falou o seguinte, que quando eu terminasse o livro, eu teria o dinheiro completo. Só que eu acabei de terminar. Sabe o que a minha mãe disse? João, eu fiquei impactada. Minha mãe só disse assim, qual é o valor? E eu falei, era R$3.999, só que a mulher deu R$1.000 de desconto. Mãe, é R$2.999. A minha mãe falou assim, me passa o Pix, que eu tô fazendo a transferência agora. O que eu falo aqui sobre essa situação? Há umas 2, 3 semanas antes, ela falou que ela não ia me ajudar com R$1.000. E depois de 2 semanas, ela falou que ia ajudar com quase 3 vezes mais. Então, uma das coisas que eu aprendi é o quanto a gente tem que deixar o orgulho de lado. Porque se fosse pelo orgulho, eu não iria falar pra minha mãe. E aí eu não iria viver o que Deus tinha preparado pra mim. E outra coisa que eu aprendo também com isso, é a isso que eu falo, sabe? A força de Deus. Porque se fosse na minha força, eu não teria vivido nada disso. Eu sei que aí ela fez a transferência, e aí eu tava com o meu livro. Mas é interessante você falar isso, a força de Deus, porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus, e Deus, ele, lógico, ele pode fazer isso, colocar um sobrenatural, tudo, mas ele usa o ser humano, ele usa as pessoas, a mãe, o pai, uma pessoa lá, como usou na sua vida. Só que o que acontece? Isso a gente tem que entender que é Deus. Deus usou a escritora, Deus usou a sua mãe, Deus usou as pessoas para te abençoar, porque ele tinha um propósito na sua vida, mediante o livro, mediante o seu testemunho, mediante tudo isso. Então, muitas das vezes a gente tem que entender uma coisa, a gente pede algo para Deus e Deus usa a pessoa e a gente esquece que quem está fazendo é Deus. Lógico, a gente tem que dar honra para as pessoas que está sendo usada por Deus para estar nos abençoando de alguma maneira, mas quem é o autor daquela bênção ali, daquela obra, é Deus. Então, o que acontece? Como você disse, né? Se não fosse Deus, tem até uma canção que fala isso. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas é isso que a gente tem que entender, né? Que é Deus. Muitas das vezes a gente busca algo de Deus, Deus usa alguém para nos dar aquilo que a gente está buscando, daí a gente, olha como que aquela pessoa é gente boa, ela me deu isso, ela fez isso. Não, foi Deus que tocou no coração dela, como você disse. Total. Se fosse pela sua mãe, ela não ia te ajudar, mas Deus tocou no coração dela e ela te abençoou, por quê? Pelo propósito que Deus tinha com esse livro, pelo propósito que Deus tinha através do seu testemunho. Deus, talvez, numa situação normal, a escritora, ela não ia fazer isso para você. Só que o Espírito Santo, lógico, a boa vontade, o Espírito Santo, Jesus aquebrantou o coração dela para que ela viesse ter esse desejo de te abençoar. Mas a gente tem que entender isso, que é Deus, primeiramente, na nossa vida é Deus. Lógico, as pessoas que nos ajudam são usadas por Deus para nos abençoar. É isso que a gente tem que entender. E isso que você falou, né? Se não fosse Deus, o que seria?
Nada disso que aconteceu, todas essas pessoas que foram usadas por Deus literalmente para te ajudar, não teria te ajudado. Porque muitas das vezes nós colocamos o dinheiro, não, se eu tiver o dinheiro eu faço. E Deus muitas das vezes ele tira o poder financeiro, tira a situação para gente entender e saber que a gente depende dele. Total. E foi isso que aconteceu Sim. na sua situação, pelo que você está contando. Você não tinha o dinheiro para você escrever o livro, você tinha a fé, a vontade e o desejo. Mas Deus tinha um propósito nisso. Foi isso que aconteceu. É exatamente isso. E é por isso, sabe, que é o que eu mais falo, até na minha rede social. Se caso vocês quiserem me seguir na rede social, é Gabriela Schell. Schell é Schell. Porque eu deixo bem claro na bio, né, do meu Instagram, Deus de detalhes. Porque eu vejo isso, sabe, João? Que Deus é um Deus de detalhes, cara. Se não fosse uma coisa, a outra coisa não aconteceria. Então, é tão incrível a gente ter essa clareza de olhar lá para trás da nossa vida. Porque tudo que você está vivendo hoje foi decisões que você teve lá atrás. Foram situações que aconteceram lá atrás. Então, eu acho que isso é incrível, sabe? Deus, ele tá a todo momento com a gente. Todo momento. Só que aí a gente tem que se aquebrantar do nosso orgulho, né? Porque olha só, como você disse, né? Se a minha mãe não era, na cabeça da minha mãe, ela não iria pagar isso, nunca. E nem na minha cabeça falar pra minha mãe que eu tava escrevendo um livro. Porque eu tava tão, tipo, com raiva dela, que ela não tinha pagado pra mim antes. Falei, cara, como que eu vou pedir pra ela? Não vou fazer isso. Só que Deus também quebrantou meu coração, porque era pra ser assim. Como você disse, né? O orgulho. Muitas das vezes a gente perde uma bênção pelo orgulho nosso, né? Uma coisa, não, talvez você, se você tivesse aquele orgulho, não, eu não vou pedir porque ela já não me ajudou antes, ela vai ajudar agora, eu não vou pedir. Então, muitas das vezes a gente tem que pedir para que o Espírito Santo venha tirar esse orgulho da gente, né? Muitas das vezes a gente perde uma bênção, perde alguma coisa em questão do orgulho nosso. E eu peço para você deixar aí para o nosso ouvinte, nessa finalização aí de testemunho, uma mensagem, uma palavra, algo aí. Talvez a pessoa que está do outro lado aí está nos ouvindo nesse momento. Talvez a pessoa que vai estar nos vendo pelo canal no YouTube depois está passando por alguma situação difícil, né? Está passando por alguma perca, por alguma situação de, sei lá, uma situação que talvez para ela ou o médico já desenganou ou não tem mais jeito na situação que ela acha que não tem mais jeito, mas como na vida da Gabriela, na minha vida, na nossa vida, quem dá a última palavra é Deus. A última palavra não vem do médico, tem até um louvor que fala assim, a última palavra não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz, não vem de ninguém. A última palavra quem dá para minha e para sua vida é Deus. Então eu quero nesse encerramento que você deixe uma mensagem, uma palavra aí de Deus para fortalecer a fé desse nosso ouvinte, desse nosso amigo, dessa pessoa aí que está nos ouvindo, talvez desanimado, talvez parou aí procurando alguma estação de rádio aí e chegou na rádio aqui meio desencorajado, meio triste, falou, vou ver o que tá passando aí nessa rádio aí, e ouvindo você falar, o Espírito Santo tá falando com ele, tá voltando aquela fé novamente, tá brotando no coração dessa pessoa. Então deixa uma palavra aí pro nosso ouvinte. Sabe, tem uma coisa que eu coloquei no meu livro, é até a parte de trás do meu livro, é a Fênix. E eu gosto muito de falar dela. Vou fazer uma introdução rapidinha. Quando eu tava dentro do hospital, a fisioterapeuta olhou pra mim, numa das vezes que eu voltei
do CTI, porque eu voltei 3 vezes, ela falou assim, Gabriela, quero te falar uma coisa. Você é a Fênix. E eu tinha 18 anos, eu falei, quem é Fênix? Não conhecia a história da Fênix. Ela me contou e eu vou contar hoje aqui pra vocês. Talvez você conheça, mas talvez não, né? A Fênix é da mitologia grega e ela é uma ave que ela morre ela morre no fogo e ela se torna cinzas. Só que das próprias cinzas dela, ela renasce mais forte. Ela tem a vida de novo, mais forte, através das cinzas. E outra coisa sobre a Fênix, não é uma vez, não é duas, são várias vezes. Até por isso que no início do meu livro eu coloco, renasça das cinzas quantas vezes for necessário. Então, hoje, o que eu tenho para falar para vocês, referente a essa ave, né? Hoje eu gosto de colocar ela como se fosse a nossa vida. Como assim, Gabi, como se fosse a nossa vida? Ai, Gabi, eu já renasci uma vez, eu já me senti em cinzas no fim do poço, né? No fim da linha. E eu já consegui pegar uma força e voltar, mas agora eu tô de novo aqui. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que quando você tá exatamente nas cinzas, abre o seu coração pra Deus. Abre o seu coração pra Deus, pra você viver a transformação que Ele tem pra você viver. O que eu acredito, tá? O que eu acredito é que é nesse momento que a gente está disposto a aprender. A aprender. Então, o que eu quero dizer pra você, abre seu coração pra Deus. Peça o que você precisa aprender com isso que você está vivendo. E acima de tudo, como a gente falou, João, lá atrás, depois que você aprendeu, vai pra prática. Coloque em prática na sua vida. Viva essa transformação. A esperança, eu tenho uma frase que fala, né? A esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca pode morrer. A gente tem que acreditar no nosso Deus, na força que Ele tem. E a força dele é sobrenatural. Se alguém fala, isso não pode. Deus, eu tenho a clareza que Ele dá risada e fala assim, cara, você não me conhece. Você não me conhece. Você não conhece a minha força. Porque é naquilo que as pessoas aqui do mundo falam, não vai conseguir. Deus fala, é aí que eu consigo. Então, se você estiver sentindo que você está nas cinzas, que não tem mais para você, abre seu coração para Deus, esteja disposto a viver uma transformação, que Deus ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Ele vai tirar você das cinzas e vai trazer vida para você. E com certeza, como a Fênix, eu não sei se eu expliquei aqui, mas quando ela renasce das cinzas, ela não renasce como ela era antes. Ela renasce muito mais forte. Então hoje, você vivendo essas cinzas, quando você renascer, quando você estiver com vida novamente, você vai estar muito mais forte do que você era antes. Olha, testemunho tremendo, hein? Pessoal, você que chegou agora, você que acompanhou um trechinho do testemunho, o testemunho é tremendo. A Gabriela Shell, ela que teve 60% do corpo queimado aqui, eu tenho foto dela, ela vai mostrar, mostra o vídeo, mostra a foto aí pro pessoal ali, você vai acompanhar depois no YouTube, as fotos, folhei um pouco o livro aí, você que está ouvindo pela rádio, ela tá folheando o livro, depois você vai lá no canal no YouTube e você vai ver o livro aí que ela está folheando, algumas partes principais aí, olha aí, ó, essa parte que ela está mostrando é o capítulo 1, ela no hospital aí, ó, e deixa eu ver se tem alguma outra foto aqui para mostrar para você. Olha aqui, ó, outra foto do capítulo 3 aqui, ela também no hospital toda enfaixada aqui, estou descrevendo aqui para você que está nos ouvindo. E você que vai ver depois outra foto aqui ela também, aqui já quase no final, né, Gabriela? Isso mesmo, minha última cirurgia. Última cirurgia aqui no capítulo 7 aqui, ó, você que está ouvindo pela rádio, você que vai ver depois pelo canal no YouTube.
Não se esqueça, pessoal, ó, aqui no final aqui, como ficou. Agora, mostra o seu braço ao vivo aqui pros ouvintes. Olha aqui, você que tá ouvindo pela rádio, pessoal, vai lá no canal no YouTube depois, se inscreve no nosso canal para você ver. Ela tá mostrando aqui os braços aqui, ó, as cicatrizes que ficou. E essa cicatriz, essa cicatriz, olha as pernas, dá pra ver aí, pessoal? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aí. As minhas pernas foi queimada do joelho para baixo de 3º grau. Ela é praticamente toda Fale enxertada. no microfone. Oi. As minhas pernas, as duas, do joelho para baixo, ela foi queimada de 3º grau. Ela é praticamente toda enxertada. Olha aí, pessoal. E a cicatriz fica pra você não esquecer, né? Do testemunho, daquilo da onde Deus te tirou. Para você daquele contar testemunho, a história. para você contar a história. Porque muitas das vezes, se sai essa cicatriz, você tira de alguma maneira, desaparece, você lembra do testemunho algumas vezes, mas daí, com o tempo, você vai esquecer. Mas daí, quando você for esquecer, você lembra a cicatriz, daí você vai lembrar. Então, olha, eu quero agradecer Gabriela Shell aí, que veio aqui no estúdio, veio aqui na Rádio Voz Amiga, trazer esse testemunho tremendo, hein? Impactante, emocionante, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com cada um do ouvinte, vai falar através do vídeo que você vai acompanhar depois pelo canal do YouTube. Eu quero que você deixe aí para os ouvintes aí as suas redes aí, as suas mídias sociais, e como que o pessoal faz para adquirir esse livro aqui, Gabriela. Galera, em relação a adquirir o livro, é somente comigo. Eu não tenho nenhum local ainda para adquirir, tá? Então, se caso você quiser, me siga lá na rede social ou me manda uma mensagem lá no Instagram, que daí eu vejo para entregar para ti. A gente envia para todas as cidades e estados aqui do Brasil, tá? Através do correio. Minha rede social, Instagram, Gabriela Shell. O Shell é SCHELL. Vocês vão ver lá uma fotinho com fogo. Sou eu. E eu tenho o YouTube também, canal no YouTube. Também, Gabriela Shell, tá bom? E assim, nas minhas redes sociais, eu estou trabalhando bastante sobre esse meu testemunho. Lá, eu conto um pouquinho mais dos códigos que tem. E não tão detalhadamente, mas conto. E assim, eu só tenho que agradecer por estar aqui, pelo convite que você fez, João. É uma das coisas... Olha só, uma frase que eu tenho no meu coração, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, gratidão por estar vivendo isso daqui com você hoje aqui e estar contando um pouquinho da minha história para vocês. Olha, eu que agradeço também, o pessoal tá ao vivo ainda? Não, acabou a bateria. Acabou a bateria. O pessoal os seguidores da Gabriela no Instagram que estava acompanhando também. Pessoal, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, daqui a pouco mais, à tarde, já vai estar disponível ali no nosso canal, na íntegra, esse vídeo aí para vocês. Ó, a Gabriela fala bem, se comunica bem, tem que fazer um programa jovial aqui para os ouvintes, ô Gabriela. Vem fazer um programa aqui, Vamos conversar. Vem fazer um programa aqui, você é bem comunicativa, fala bem, é uma programação bem bacana. Olha, 10 horas e 55 minutos, obrigado Gabriela, obrigado a você ouvinte que ficou conosco aí, daqui a pouco eu volto encerrando o nosso programa e deixando para você a ministração da Palavra de Deus.